O Endrick está sendo vítima de uma injustiça absurda na França e o que a imprensa local está fazendo com o brasileiro é de deixar qualquer um revoltado. O garoto chegou emprestado do Real Madrid, destruiu recordes que nem o Ronaldo Fenômeno bateu tão jovem na Europa, mas bastou um pequeno jejum para os críticos começarem um massacre desnecessário. Só que o Raio deu a resposta da melhor forma possível. Soltou uma bomba no último minuto contra o Celta de Vigo, silenciou o estádio inteiro e provou que craque decide quando o bicho pega. Enquanto a mídia espanhola se rende ao talento dele, os franceses insistem em focar no negativo. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar por que o Endrick está incomodando tanto a mídia francesa e como esse gol salvador na Europa League colocou ele de volta no topo do mundo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. A imprensa francesa está pegando no pé do Endrick por ele ser brasileiro? Comenta aí e bora pro vídeo. Pra gente entender o tamanho da injustiça, precisamos olhar primeiro para os fatos e para os números que o Endrick apresentou desde que pisou no Lyon. O moleque tem apenas 19 anos, chegou em um país novo no começo de 2026 e em menos de 3 meses já se tornou a peça mais importante do time. Em 11 partidas oficiais, ele marcou 6 gols e deu 4 assistências. Se você fizer a conta, ele participa diretamente de um gol a cada 88 minutos em campo. É um desempenho praticamente de uma elite mundial, né? Pelos dados da SofaScore, ele lidera o Lyon em praticamente todas as estatísticas ofensivas e já é o brasileiro sub-23 com maior impacto em gols no mundo inteiro nesta temporada. Mesmo com todo esse sucesso, a imprensa francesa parece ignorar o brilho dele para focar em detalhes bobos, tentando apagar o impacto que ele causou desde a sua chegada meteórica na França. A grande reviravolta da torcida brasileira e dos fãs de futebol é a forma como o Endrick foi tratado durante um breve jejum de 5 jogos sem balançar as redes. Na Europa, a cobrança é pesada, mas com ele passou do ponto. Ignoraram que ele tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor jogador do mês da Ligue 1 logo no seu primeiro mês de clube. Ele chegou dominando a liga, superando marcas pessoais e quebrando recordes que deixaram os especialistas de queixo caído. Por exemplo, logo no seu segundo jogo na França, ele marcou 3 gols em uma única partida, tornando-se o brasileiro mais jovem a conseguir esse feito na Europa, superando até o lendário Ronaldo Fenômeno. Mesmo com esse número histórico recente de glórias, bastou a bola não entrar por algumas partidas para começarem a questionar se ele era realmente tudo isso, mostrando uma falta de paciência bizarra. É interessante notar como o Endrick precisava desesperadamente desse espaço lá no Lyon. Só nos 2 primeiros jogos dele na França, o moleque já acumulou mais minutos em campos do que em quase toda a temporada anterior no Real Madrid. Na Espanha, ele já vinha colecionando feitos históricos, mesmo jogando muito pouco. Foi o sul-americano mais jovem a marcar na Champions League e o estrangeiro mais novo a balançar as redes pelo Real no campeonato espanhol. Ele até bateu um recorde do Cristiano Ronaldo a marcar 5 gols em uma edição de Copa do Rei tão jovem. Mas mesmo com esse currículo, o técnico Carlo Ancelotti achou melhor ele ganhar rodagem. Quando o empréstimo foi anunciado, o vídeo de apresentação dele quebrou todos os recordes de visualizações do Lyon, provando que a expectativa sobre o seu futebol era mundial e que todo mundo queria ver o Fenômeno jogando de verdade. No último compromisso do Lyon pela Europa League, o Endrick mostrou por que é o cara das decisões. O time francês estava perdendo por 1-0 para o Celta de Vigo dentro da Espanha e o clima era de derrota. Foi aí que no apagar das luzes, o Endrick recebeu na intermediária, limpou a marcação e soltou uma bomba de perna esquerda de fora da área. O gol de empate em 1-1 calou o estádio instantaneamente. Foi o primeiro gol dele na competição continental, o que significa que ele conseguiu a proeza de marcar em todas as estreias pelo Lyon, no campeonato francês, na Copa da França e agora também na Europa League. Bom, nos últimos 8 jogos que ele começou como titular em partidas eliminatórias, o brasileiro participou diretamente de 7 gols. O que chamou a atenção após o empate foi o contraste absurdo da imprensa espanhola e a imprensa francesa. Os jornais da Espanha, como o Diário AS e o Marca, foram só elogios ao brasileiro. O AS destacou que ele cobrou seu preço no momento decisivo e silenciou a torcida adversária com uma personalidade de veterano. O Marca chegou a chamar a perna canhota do Endrick de venenosa e disse que ele foi o grande responsável por frustrar os planos do Celta. Enquanto isso, na França, o jornal L'Équipe até reconheceu que o Lyon só não perdeu por causa dele, mas fez questão de colocar uma sombra no lance, focando na falha do goleiro adversário em vez de exaltar o mérito do chute do Endrick. Esse tipo de comentário mostra como a imprensa local ainda resiste em dar o braço a torcer para o talento absoluto do nosso camisa 9. Apesar das críticas sobre seu estilo de jogo às vezes individualista, o Endrick demonstrou uma liderança nata nesse último jogo. Ele apanhou o jogo inteiro, foi caçado pelos defensores espanhóis, mas não se escondeu. Em vários momentos,
Ele pareceu irritado com a falta de criatividade do time, pedindo a bola e tentando resolver as jogadas por conta própria. Para muitos analistas, essa atitude dele é um sinal de querer vencer e não aceitar a mediocridade. Ele prefere arriscar o erro tentando um drible do que se esconder na partida. No final, essa persistência foi recompensada com um gol salvador. O técnico Paulo Fonseca destacou justamente essa grande personalidade e liderança em uma jogada decisiva memorável. O Endrick provou que mesmo quando ele não faz a melhor partida técnica, ele continua sendo um jogador que pode mudar o placar no último lance. Existe uma discussão eterna na Europa sobre o comportamento de craques sul-americanos. Muitos críticos locais confundem a confiança e o drible com a arrogância e a falta de jogo coletivo. No caso do Endrick, ele está sendo cobrado para ser um jogador de grupo, mas o Lyon contratou ele justamente para ser o diferencial, o cara que quebra as linhas e faz o que ninguém mais consegue fazer. Se ele parar de tentar os chutes de longe ou jogadas individuais, ele vira apenas mais um atacante comum, e isso o mundo sabe que ele não é. Ele lidera um time em participações de gols justamente porque arrisca. Essa pressão da imprensa francesa para que ele mude o seu estilo pode acabar sendo um tiro no pé, já que o que torna o Endrick especial é justamente a ousadia que irrita os defensores e também os adversários. Se a gente atualizar a conta agora em março de 2026, os números do Endrick são incontestáveis para quem quer ser o melhor do mundo. Ele já soma 6 gols com a camisa do Lyon e 3 assistências, totalizando 9 participações para gol em 11 partidas oficiais. É um gol ou assistência a cada jogo praticamente. E o mais importante, ele marcou em 3 competições diferentes em um curto espaço de tempo. Ele evitou derrotas, garantiu classificações e devolveu ao torcedor do Lyon o orgulho de ter um craque de nível mundial no elenco. Esse gol contra o Celta não foi apenas um empate, foi o fim de um jejum que estava incomodando o garoto e uma injeção de confiança absurda para a sequência da temporada. Com toda essa polêmica e os gols decisivos, o nome do Endrick é o mais esperado na lista do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A convocação acontece agora para os amistosos contra a França e a Croácia. O Ancelotti conhece o Endrick como ninguém, pois foi o seu treinador no Real Madrid e foi quem deu aval para o empréstimo. O Mister sabe que o moleque está pronto para assumir a responsabilidade e de ser o cara do ataque brasileiro ao lado de Vini Júnior. Essa fase no Lyon está servindo para provar que o Endrick tem casca para aguentar a pressão externa e continuar rendendo em alto nível. Ele está na pré-lista e tudo indica que será o grande protagonista dessa data FIFA, o que seria a consagração definitiva antes da Copa do Mundo. Após o jogo contra o Celta, o Endrick deu uma entrevista demonstrando muita humildade e foco. Ele comemorou seu primeiro gol na Europa League e ressaltou a importância de levar um bom resultado para o jogo de volta na França. Ele admitiu que sabia que os gols iam voltar a sair, pois ele é um número 9 e trabalha duro todos os dias para isso. Ele agradeceu o apoio dos torcedores que viajaram para a Espanha e prometeu continuar lutando pela classificação do Lyon. Esse tipo de postura mostra que, apesar de muito jovem, ele tem uma mentalidade de veterano. Ele não se deixa abalar pelas críticas da imprensa e nem se ilude com os elogios exagerados. O foco dele é o trabalho e o próximo gol, características que o levaram ao topo muito rápido. O Lyon já entra em campo novamente nesse domingo pelo campeonato francês. Este será o último teste do Endrick antes de se apresentar possivelmente à seleção brasileira. É a chance perfeita para ele emendar uma sequência de gols e chegar na Granja Comari com a moral lá no teto. A torcida do Lyon espera que ele mantenha a pegada decisiva na Europa League e ajude o time a subir na tabela da Ligue 1. Cada minuto em campo agora é valioso para consolidar o seu estilo e mostrar para a imprensa francesa que ele não é um batedor específico, mas sim um atacante completo que sabe servir os companheiros e decidir partidas complicadas quando o coletivo falha. No fim das contas, toda essa pressão e as injustiças da imprensa francesa servem apenas como combustível para o crescimento do Endrick. Ele está trilhando um caminho que muitos gênios trilharam, o de ser questionado antes de ser louvado. O gol salvador em Vigo foi o recado final de que o fenômeno está bem vivo e pronto para os próximos desafios. Se a imprensa quer focar no negativo, ele tem o talento, a força física e, acima de tudo, a personalidade para calar qualquer crítico. O futuro do futebol brasileiro passa pelos pés desse garoto, e o que a gente está vendo é apenas o começo de uma história que promete ser lendária no esporte mundial. Mas, e aí? Você acha que o Endrick vai brilhar no amistoso da seleção e provar de vez que a imprensa francesa estava errada? Essa pressão vai fazer ele virar lenda mais rápido ou pode atrapalhar o garoto? Deixe o seu comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som, Futeplay é paixão, Futeplay é paixão.